Quero dar as boas-vindas a todos, aqueles que aqui estão presentes, também àqueles que ou hoje ou mais tarde nos irão seguir através da internet. E dizer-vos que é um privilégio podermos estar aqui em paz, a poder abrir a palavra do Senhor, sobre ela meditar e tirar dúvidas que possam existir na nossa mente. O tema que eu vos trago hoje é um tema estranho. Vai-vos parecer eventualmente estranho, mas é de extrema importância porque muitos de nós, não digo aqui dos que estamos aqui, mas muitos dos cristãos, em termos gerais, vivem confundidos em relação a este tema. É um tema que nunca me passaria pela cabeça estar a meditar sobre ele convosco, mas a verdade é que às vezes as coisas parece que surgem na nossa cabeça e não saem dela e nós acabamos por ter que nos render à vontade do Senhor. O título que eu dei a esta mensagem é A Primeira Mentira. E na realidade é a primeira mentira que existiu na humanidade. E vou começar por vos contar uma história já bastante antiga. Provavelmente vocês alguns de vocês terão esse conhecimento, pelo menos aqueles que gostam de factos históricos e que gostam de saber o que é que aconteceu no passado. E esta história tem a ver com, na altura, após a Primeira Guerra Mundial, ingleses, os americanos e os alemães viviam numa disputa muito interessante. Falava-se das viagens transatlânticas e naquela altura Lindbergh já tinha feito a primeira travessia num avião, mas estes falavam algo mais em grande escala, que era fazerem as viagens, mas com muitas pessoas. Então, qual era a ideia? Era através daquilo que são os dirigíveis, e acho que todos vocês sabem o que é um dirigível, talvez os mais novitos, eram os dirigíveis que no fundo eram aeronaves cheias de um gás mais leve do que o ar, que flutuavam no ar e que, mediante mecanismos mecânicos, conseguiam ser conduzidos através do ar para os sítios que as pessoas queriam. E, portanto, havia aqui um despique entre o Império Britânico, os alemães. Os alemães já tinham utilizado um que se chamava o Zeppelin, aliás, às vezes até se chama este dirigíveis os Zeppelins, tinha utilizado durante a Primeira Guerra Mundial para bombardear uma das cidades. Bom, este que estamos aqui a ver em particular foi o que foi desenvolvido pelos britânicos. E os britânicos estavam confiantes de que seriam eles os precursores destas viagens transatlânticas. E como tal, construíram dois modelos. Este é um deles, era o R-100 e o R-101. Era uma nave enorme. Ela tinha o comprimento de 2 estádios de futebol, só para vocês terem ideia da dimensão dela. E era realmente algo que eles estavam a apostar. Era extremamente luxuoso por dentro, tinha capacidade para muitas pessoas e pronto. Então construíram esta nave e iriam fazer, no dia 4 de outubro de 1930, a viagem inaugural. Então que viagem era esta? Era uma viagem para Karachi, na Índia. Não nos esquecemos que naquela altura o Império Britânico ainda tinha na Índia ainda tinha poder. Então eles queriam fazer essa viagem que à partida demoraria 5 dias. Portanto, que era extraordinário nesta altura. E assim foi. Foi com muita pompa e circunstância que as pessoas muito importantes se dirigiram e iam fazer essa primeira viagem. Foram muitas as pessoas, digamos, da alta sociedade que iriam participar nesta viagem e aí vão eles. Vão diretos, passam o Canal da Mancha e vão diretos à França. Já em território francês, a certa altura, começam a notar que qualquer coisa não estaria muito bem. Eles estavam a perder a altitude. E aquilo, o que é que eles pensaram? Provavelmente o que aconteceu aqui foi que o altímetro não estará a ler bem, não estará a fazer bem as medições. Mas a verdade é que esta perda de altura, mais alguns ventos que eles apanham, que não estavam a contar, a verdade é que a nave cai e explode. E o que aconteceu é esta nave enorme, esta aposta do Império Britânico, foi isto, foi o que sobrou. Todas as pessoas que estavam morreram. Não houve nenhum sobrevivente. Até porque isto foi durante a noite, foi de madrugada, foi muito perto de uma cidade chamada Beauvais,
e todas as pessoas acabaram por morrer. Bom, foi uma tragédia para o Império Britânico, foi uma desilusão e, claro, normalmente nestas circunstâncias o que se faz é criar uma comissão de inquérito que vai tentar perceber o que é que esteve na causa deste acidente terrível, desta tragédia. E, após muitas e diversas tentativas, não chegaram a nenhuma conclusão. Não conseguiram perceber o que é que poderia ter acontecido. Mas eu disse-vos que tinham sido a perda de altitude e tinham sido ventos. Porquê? Por uma razão muito simples. 3 pessoas decidiram investigar por conta própria aquilo que tinha acontecido. Não se deram por satisfeitas como é que uma nave daquele calibre, o que é que isto tinha acontecido. Eles tinham tentado precaver todas as situações que pudessem levar à queda da nave. Então eles começam a investigar e começam a dizer alguns factos que tinham a ver com a queda da nave, nomeadamente esta perda de altitude e os ventos fortes. E como é que eles souberam isso? De uma maneira muito simples. Uma senhora chamada Eileen Garrett, que era médium, entra em contacto, supostamente, com quem morreu neste acidente, nesta tragédia, a saber, o próprio comandante da nave, que dá estes pormenores sobre aquilo que tinha acontecido. E estes 3 homens, que eram um indivíduo que pertencia ao Ministério da Aeronáutica, um jornalista e um indivíduo, portanto, um magnata, estes 3 homens conseguiram ter uma série de informações através de vozes que corresponderiam a pessoas que tinham estado tinham perecido naquele acidente. Quando nós ouvimos uma história destas, nós fomos logo pé atrás. Nós que estamos aqui sentados. Mas os que estão lá fora ficam extasiados e ficam maravilhados. Como é que é possível? Esta história foi de tal forma convincente que esta voz, que pretendia ser do comandante da aeronave, fala de uma cidade chamada Aixi, na qual a nave quase bateu no pináculo da igreja e essa cidade não se encontrava em nenhum mapa. Mas estes homens continuaram a investigar e no mapa ferroviário, no mapa portanto, das linhas de caminho de ferro, encontram esta cidade lá evidenciada. Para além destas, e realmente o acidente veio a acontecer muito perto desta cidade. Todas estas histórias acabam por ser relatadas num livro que se chama Os Aviadores que Não Morreram. E a conclusão que esta história acaba por trazer às pessoas é que, efetivamente, embora tendo perecido fisicamente naquela tragédia, as pessoas continuavam a manifestar-se através de alguém. E este tipo de relatos convence muitas, mas muitas pessoas. E nós não podemos deixar de perguntar, imaginem que era um de nós, todos nós, ou quase todos nós, já perdemos pessoas que nos são tão queridas, continuam a ser tão queridas. A saudade às vezes é horrível. A saudade às vezes dói como um aguilhão enfiado no nosso coração. E a vontade que nós às vezes temos de voltar a ouvir a voz daquelas pessoas que nós perdemos é terrível. E às vezes tudo parece válido para nós termos um bocadinho só daquilo que foram aqueles que nós perdemos. E quando isto acontece, e quando nós não estamos firmados nas certezas que a palavra de Deus nos dá, nós podemos ser levados a acreditar nestas coisas. Mas atenção, povo de Deus, as Escrituras Sagradas não deixam ninguém na escuridão. E neste tema da imortalidade, ou da pseudo-imortalidade, que algumas pessoas acreditam que as pessoas têm, a Bíblia diz tudo aquilo que nós precisamos saber. E hoje aquilo que eu vos trago é mostrar-vos aquilo que a Bíblia diz aos seus filhos. Deus diz aos seus filhos, através da Bíblia, sobre este tema, que é um dos maiores enganos de Satanás. Peço perdão. Vejam o que é que diz em Eclesiastes 9:5. Vamos lá.
Eclesiastes 9:5. Vamos ao Antigo Testamento ver o que é que este texto nos diz. E não vou ser eu a falar, agora vamos consultar muitos textos da Bíblia, porque é a Bíblia que nos vai dizer aquilo que nós precisamos saber. Em Eclesiastes 9:5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz aonde? No esquecimento. Então, começamos já a ver que esta história que eu acabei de vos contar não bate certo. Porque os mortos nada sabem. Aquelas pessoas tinham morrido. Como é que elas estavam a falar? Vamos continuar. Qual é a primeira verdade que vem logo à mente numa situação destas? Está em 1 de Timóteo 6, a partir do versículo 14. E diz assim: que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até à manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade. O único. Não diz que é um dos que possui imortalidade, diz que é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Então, a Bíblia está-nos a dizer que a imortalidade é inerente a quem? Unicamente a Deus. Novamente, voltando à história, não bate certo. Aquilo não podia ter acontecido. Não podiam ser aqueles homens a falar. Mas vamos continuar. No versículo 16 diz assim: nos é dito claramente que Deus, no versículo 16 de Timóteo, que Deus é o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível. Diz assim: ele não foi criado, é autoexistente e não tem nem começo nem fim. Aí chama-se imortalidade. Não tem começo nem fim. É. Em contraste com Deus, nós que aqui estamos e todo ser humano, somos mortais. São seres mortais que foram criados. Têm um princípio e têm um fim. Nascem e morrem. Em nenhum lugar das Escrituras existe algo que nos descreva os homens como imortais. Ou que temos uma alma imortal. Não há nenhum lado onde isto esteja escrito na Bíblia. Ou que temos um espírito, como muitas vezes ouvimos falar. Então, se assim é, se nós temos um princípio e um fim, vamos começar e vamos à Bíblia ver onde é que foi o nosso princípio. Vamos abrir as Bíblias em Gênesis 2:7. Vamos ao princípio. Gênesis 2:7, e eu, quase todos vocês já sabem qual é o texto que vamos ler. Em Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego da vida. E o homem passou o quê? A ser uma alma vivente. Bom, então nós temos, vamos lá ver, eu até pus isto aqui naquilo que chamei uma equação. Temos o pó, o Senhor formou do pó, ao pó deu o fôlego, portanto é o sopro de Deus, e o que é que aconteceu quando ao pó o sopro de Deus foi juntado? Aparece uma alma vivente. Ok, este é o princípio de todos nós. Então diz assim, nós passamos a ser alma vivente. Não diz aqui que nós passamos a quê? A ter. Passamos a ser. E de ser para ter, há uma diferença muito grande. Atenção, e todos nós nós, povo de Deus, temos que estar muito atentos aos pequenos pormenores, porque é nos pequenos pormenores que normalmente nós somos enganados. E a nossa atenção, a nossa certeza tem que ser absoluta. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Portanto, nós somos alma. O homem não tem alma dentro dele, ele é uma alma vivente. Bom, ok. Já vimos como é que se inicia a vida. Agora a questão é, e a morte? Vamos novamente à Bíblia. O
que é que a morte o que é que a Bíblia nos diz? Vamos a Gênesis, vamos continuar em Gênesis 2, mas vamos passar para o versículo 16. Portanto, vimos como é que a vida surgiu. Agora vamos ver se realmente a alma morre ou não, a alma vivente. E em 16 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui Deus está a dizer que se as almas viventes que Ele tinha acabado de criar comessem daquela árvore, o que iria acontecer era algo contrário à vida, que é a morte. E nós sabemos o que é que aconteceu. E sabemos que o homem criado pecou e a morte entrou na Terra. Então vamos voltar à segunda equação. Então eles eram almas viventes, ou nós somos almas viventes, mas esta alma vivente, se for retirado o fôlego ou o sopro de Deus, o que é que fica? Pó. Não fica mais nada, fica pó. É o que o texto está a dizer. Vamos então. O texto bíblico diz assim, há um texto bíblico que diz assim: O Senhor disse o seguinte: Eis que todas as almas são minhas. Está em Ezequiel 18:4. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E então diz assim: Pela entrada do pecado no mundo, passou a haver um tempo de nascer e um tempo de morrer. As almas viventes nascem e morrem. E depois diz em Eclesiastes 12:7 o seguinte: E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, o pó volta à terra, a alma vivente volta à terra. Porquê? Porque ficou sem o espírito de Deus, que volta a Deus, e o que fica é pó. Efetivamente, nós sabemos que quando nós morremos e vamos para a sepultura, passados muitos anos, às vezes é preciso mesmo muitos anos, o que resta dentro daquela sepultura é o quê? Pó. Confirma aquilo que está escrito na Bíblia. Portanto, nós, quando morremos, voltamos ao pó. E o fôlego de Deus, o sopro que Deus deu para nós podermos ser almas viventes, aí Ele torna. Não fica nenhum espírito, não anda por aí nenhuma alma, nada disso, não é o que a Bíblia diz. Em Gênesis 2:16 diz que o Senhor deu esta ordem: certamente morrerás, não é? Então a primeira mentira que existe, ou que existiu neste mundo, já percebemos que a alma vivente morre. A primeira mentira que foi dita na história da humanidade e que está escrita na Bíblia está em Gênesis 3:4. Agora vejam lá se é mentira ou não. Do fruto da árvore do jardim podemos comer, disse a mulher. E disse a quem? À serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ora, então Deus tinha dito: se comeres, morrereis. E agora vem a serpente e diz assim: não, certamente não morrereis. Esta foi a primeira mentira da história da humanidade e que é relatada na Bíblia. E esta primeira mentira foi sobre algo que ainda hoje e durante toda a história da humanidade prevaleceu, que é a mentira sobre a imortalidade da alma. Lemos no início que apenas Deus é imortal. A imortalidade é inerente a Deus. E quem é que proferiu esta mentira? O autor de todas as mentiras. O que é que diz em João 8:44? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, ele fala de quê? Do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É o inimigo de Deus, é Satanás, que diz a primeira mentira da vida da humanidade
de muitas que ele continua a dizer ao longo dos séculos e séculos que a humanidade tem e que hoje continua a dizer. E a serpente, nós na história que eu vos contei, temos alguém através era a tal senhora Aileen, através dela as vozes apareciam, as vozes parecidas com a daquelas pessoas que tinham morrido. Ela é que a gente chama uma médium. É um meio através do qual uma mensagem é emitida. Aqui, o médium foi a serpente. Satanás usou a serpente. Bom, tudo isto seria muito mau se não houvesse domínio sobre a morte. E a serpente não o tem, seguramente. Em Eclesiastes 8:8, a Bíblia diz-nos que não há homem nenhum que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Mas, em Apocalipse 1:18, olha o que Jesus diz. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E tenho o quê? As chaves da morte e do inferno. Então Jesus tem o domínio sobre a morte. E não podia ser de outra maneira. A fim de compreender este conceito bíblico de imortalidade, nós temos que não ter a menor dúvida entre aquilo quanto à distinção entre a imortalidade que é inerente a Deus e a imortalidade condicional que Deus pode conceder às suas criaturas. Porque nós sabemos, e a nossa esperança é um dia irmos para o céu e sermos imortais. Agora vejam, a imortalidade pertence a Deus. Agora, Ele pode nos conceder, irá conceder-nos essa imortalidade como a tinha concedido originalmente a Adão e Eva. Antes da entrada do pecado, eles iriam viver. Se eles não tivessem pecado, eles iriam continuar a viver. A morte não tinha entrado na terra. E a promessa que Deus nos faz é que na nova terra, e hoje já falámos sobre isso, na nova terra não existirá mais morte. Ora, se não vai existir mais morte, todos os filhos de Deus serão imortais. Imortalidade concedida por Deus. A Bíblia diz que Deus é o único que possui a imortalidade e inerência a si mesmo. E como a única fonte de vida, Deus concedeu originalmente o dom da imortalidade a todas as suas criaturas. Na condição... Tem uma condição. Na condição de quê, meus irmãos? De que continuassem em plena comunhão com Ele. De outra forma, não faria sentido. Portanto, o estado de imortalidade no qual o ser humano originalmente foi criado não era algo inerente a si mesmo, mas decorrente do seu relacionamento íntimo e profundo com Deus. Bom, agora vamos falar um bocadinho sobre a morte. Pronto, já vimos que fomos criados para termos a imortalidade concedida por Deus. Pecamos. A morte entrou no nosso planeta. Então agora vamos tentar ver o que é a morte. Em 1 Tessalonicenses 4:13, diz-nos assim o seguinte, a Bíblia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Este texto é extraordinário. Que nós, 1 Tessalonicenses 4:13, se quiserem acompanhar. Jesus não quer que nós sejamos ignorantes, Deus não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos que já dormem. Quem é que dorme? Quem é que já dorme? Todos aqueles que já morreram. E Atos 13:36 diz assim, porque na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, o que é que lhe aconteceu? Adormeceu. E foi para junto dos seus pais, que também já tinham adormecido. E em João 11:11 diz assim, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Pelo que estamos aqui a ver, o que é o sono? O que é a morte? É um sono. A Bíblia descreve a morte como um sono profundo, para o qual despertaremos quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Então, se nós vamos dormir, onde é que nós vamos dormir? Em Eclesiastes 3:20 diz-nos, e todos vão para o mesmo lugar. E vocês dizem, para o mesmo lugar? Não. Cada um vai para o seu sítio. Não. Mas vamos todos para o mesmo lugar.
Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Portanto, nós vamos voltar ao pó da terra. Em Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra, portanto, já sabemos, todos vamos dormir no pó da terra, todos aqueles que, não, antes de Jesus voltar, chegam ao fim da sua vida, vão dormir no pó da terra. O que é que diz? Diz que vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então já temos mais uma informação muito importante. Todos aqueles que vão dormir no pó da terra, alguns não irão, porque alguns estarão vivos quando Jesus voltar e, portanto, não vão descer ao pó da terra, mas todos aqueles que durante todos estes milénios desceram ao pó da terra e aqueles que vão descer ainda, alguns serão ressuscitados para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Logo aqui, Deus está a dizer que vai haver dois destinos diferentes. Uns serão ressuscitados e vão continuar a viver eternamente com a imortalidade concedida por Deus na terra, na nova pátria. Os outros que não decidiram assim têm um fim diferente. Ok. Já estamos a ver qual é o caminho que Deus nos mostra em relação à morte. Agora, vamos voltar à nossa história. Como é que aquelas informações chegam às pessoas? Quer dizer que os mortos, para além de continuarem a comunicar, sabiam coisas. Então vamos ver o que é que a Bíblia nos diz sobre aquilo que os mortos sabem ou que deixam de saber. A Bíblia já vimos que descreve a morte como um estado inconsciente. Nós, quando estamos em sono profundo, é como se estivéssemos inconscientes. Nós não nos lembramos de nada, pois não. Quando a gente diz dormir profundamente, não foi de um sono só, quer dizer que adormecemos e acordamos, e naquele tempo entre o adormecer e o acordar, não há memória de nada, não há consciência de nada. É o que a gente chama sono profundo e que todos ambicionamos para acordarmos no dia seguinte felizes e contentes com as nossas energias renovadas. Agora, este sono profundo vai ser interrompido, e já vimos, quando for a ressurreição. Quando vier a segunda vez Jesus. Salomão escreveu o seguinte em Eclesiastes 9:5. Diz assim: porque os vivos sabem uma coisa, sabem que hão de morrer. O meu avô dizia muitas vezes que quando nascemos temos uma única certeza, é que um dia vamos morrer. Tudo o resto temos que aguardar e ver. E o sábio Salomão diz que porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, quem está na sepultura não sabe nada. Está a dormir. Amor, ódio e inveja, para eles já apareceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Acabou. A Bíblia diz, acabou. Adormeceram, estão a dormir profundamente. E vejam o que diz em Salmos 115:7. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. E diz em Salmos 16:5, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? E Isaías diz assim, em 38:18, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Ficámos com dúvidas sobre aquilo que quem desce à sepultura sabe? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu penso que a Bíblia é bem clara. Os mortos não sabem nada, não sentem nada, estão a dormir profundamente. Eclesiastes 9:10 diz assim, tudo o que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Olha o conselho de Deus, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Acabou. Bom, Deus vai nos advertindo sobre estes enganos. E não nos deixemos enganar, irmãos. Eu li, às vezes, se uma pessoa vai ver nas redes sociais, vemos algumas postagens de amigos e de pessoas conhecidas. Eu li um texto de alguém que
está a dar os sentimentos a quem perdeu um familiar. E diz algo que eu já ouvi isso muitas vezes da boca de mães para os seus filhos. Quando têm que explicar a morte de alguém, de algum parente ou de alguém da família, em que dizem, é uma estrelinha, transformou-se numa estrelinha que foi para o céu e está lá a zelar por ti. Nesse texto eu li isso. É mais uma estrelinha no céu a zelar. E que vai cuidar daqueles que deixou aqui. Irmãos, não se iludam. Que a dor, que a saudade, que aqueles sentimentos que nos transportam para uma tristeza profunda, nunca nos deixem cair nestes enganos, porque não há estrelinha no céu. Não há ninguém lá no céu a zelar. Quem zela por nós no céu é Jesus, é Deus. Não há lá mais ninguém a zelar por nós, são os anjos. Mas vamos voltar à história inicial, que tinha então a questão dos médios e das pessoas estarem a falar através desta senhora. Em Deuteronômio 18:10 diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico. E olha o que diz aqui: nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. Irmãos, quando vos convidarem para ir consultar, é abominação ao Senhor. Em Isaías 19 diz assim: quando vos disserem, consultai necromantes e os adivinhos que se elreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultarão os mortos? O que está aqui a dizer-nos é, se nós precisarmos alguma vez consultar alguém, é o nosso Deus. Agora, falámos de vida, falámos de morte, falámos do estado das pessoas durante a morte. E a morte para nós, ou para muitas pessoas, é o fim de algo. É o fim da existência nesta terra, conforme conhecemos. A nossa vida cessa. Deixamos de estar em contacto com aqueles com quem estávamos. Portanto, se sabes, estamos a dormir no pó da terra, deixou de existir. Mas isto é o fim. A morte é efetivamente o fim ou não? Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. Isaías 26:19. Este temos que ler. Isaías 26:19. Vamos a Isaías, faz favor. Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Então a morte não é o fim. Diz assim: despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Ah, meus irmãos, Deus diz-nos tudo na sua palavra. Nós só temos que ir lá procurar as respostas. Nós vamos realmente morrer. Se Jesus não vier entretanto, vamos morrer. Ou de idade longa, ou por outras questões, seja o que for. Mas o que nos está aqui a dizer é que a morte não é o fim. O que nos está aqui a dizer é que Deus irá ressuscitar-nos. E diz que a terra dará à luz os seus mortos de Deus, aqueles, os filhos de Deus. Então, qual é a promessa que Jesus deixou aos que morrem? Está em Oséias 13:14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Isto é o desafio, é o poder de Deus sobre a morte. Onde está o inferno, a tua destruição? Os meus olhos não veem a mim arrependimento nenhum. Deus está a dizer assim, eu tenho as chaves da morte na mão. O poder da ressurreição vem de Jesus, vem de Cristo. Ele tem no porquê. Vamos ver, um texto todos sabemos, João 3,16, sabemos de cor. Porque Deus deu ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos ver o que diz 1 Coríntios 15:21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados
em Cristo. Está aqui a promessa. A morte não é um fim. Não é um fim para aqueles que querem continuar a sua vida ao lado de Jesus. Que a viveram ao lado de Jesus, amando, seguindo, sendo obedientes, fazendo aquilo que Deus pede que cada um dos seus filhos faça. E a seguir ele vem buscá-los. Deve que ser assim. Diz assim, todos serão ressuscitados, ímpios e justos. Em João 5,28 diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos vão ouvir a voz de Jesus e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E diz mais, no versículo 25 do capítulo 11 de João, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Temos dúvidas de que é que vai acontecer? A morte é um fim? Não. Jesus vem buscar os que são seus. Diz que os justos que vão ser ressuscitados na segunda vinda de Jesus, diz em 1 Coríntios 15:52, diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Cá está a imortalidade concedida. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E qual é esta palavra? Tragada foi a morte pela vitória. É a vitória de Jesus sobre a morte. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Temos que temer. Vejam o que é que Ellen White diz. Vou passar para vocês poderem acompanhar. Ela escreve o seguinte, por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada, despertai, despertai, despertai vós que dormis no pó e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz. E os que ouvirem, viverão. Isto é uma citação do Grande Conflito, na página 644. E Ellen White, voltando à história, vejam o que é que ela diz sobre aquilo que nós falamos. Vi que Satanás tem poder para trazer perante nós o aparecimento de formas que pretendem ser os nossos parentes ou amigos que dormem em Jesus. Far-se-á parecer como se esses amigos estivessem efetivamente presentes. As palavras que preferiram, enquanto estiveram aqui, com as quais estamos familiarizados, e o mesmo tom de voz que tinham quando vivos, cairá em nossos ouvidos. Tudo isso visa enganar o mundo e enredá-lo na crença deste engano. Vi que os santos precisam alcançar a completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Só através das Escrituras, do conhecimento profundo da Palavra de Deus, é que nós nos podemos salvaguardar destas situações. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos dos demónios ainda lhes aparecerão pretendendo ser amigos ou parentes amados, os quais lhe declararão doutrinas não escriturísticas. Tomem atenção. Farão tudo ao seu alcance para despertar simpatia e operarão milagres diante deles para confirmar o que declaram. O povo de Deus deve estar preparado para enfrentar estes espíritos com a verdade bíblica, segundo a qual os mortos não sabem coisa nenhuma e que aqueles que lhes aparecem são espíritos de demónios. Devemos examinar bem o fundamento da nossa esperança, pois teremos de dar a razão dela pelas Escrituras. Este engano
espalhar-se-á e com ele teremos de lutar face a face. E a menos que estejamos preparados para isso, seremos enredados e vencidos. Mas se o fizermos, o pudermos, pela nossa parte, a fim de estarmos prontos para o conflito que se acha precisamente entre nós, hoje, estamos a falar de hoje, Deus fará a sua parte. E o seu todo-poderoso braço nos protegerá. Mais depressa envia Ele todos os anjos da glória para fazerem uma barreira em redor das almas fiéis, do que consentir que sejam enganadas e transviadas pelos prodígios e mentiras de Satanás. Quando nós ouvirmos estas histórias fantásticas, quando nós nos sentirmos tentados, porque temos saudade, porque sofremos com a partida, com a morte daqueles que amamos, lembremos-nos que Deus nos dá o alerta de que apenas Ele nos poderá voltar a trazer à vida, através da ressurreição, para que possamos viver em conjunto. Irmãos, para que isto possa acontecer, está na nossa mão decidirmos como queremos viver. Para que um dia a morte seja vencida através do poder, da graça e do sangue de Jesus. Em João 14,19 diz-me um texto que eu acho maravilhoso. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Esta é a maior promessa que Deus nos deu. Irmãos, amigos que estão aqui presentes, aqueles que nos ouvem, isto é solene. Não há queridos que já partiram que falem connosco, que estejam no céu a olhar por nós. Nem aparece numa nova estrelinha quando alguém que nós amamos morre. Assim um sono profundo será despertado quando Jesus voltar. Espero que possa estar entre os vivos quando Jesus voltar. Mas se não estiver, eu tenho a certeza que todos nós, se fizermos aquilo que nos compete e se todos nós amarmos o nosso Deus Criador, o nosso Deus Redentor, o nosso Deus que todos os dias nos segura com a sua mão, vamos ver a alva e vamos ouvir as trombetas a tocar e a Jesus a voltar e a chamar-nos: vinde, vinde. Aquilo que eu vos digo hoje o meu desejo é: volta, Senhor amado, volta depressa. Esta é a minha oração e o meu desejo para todos nós. Amém.